Olá, boa noite. Boa noite, Maisé. Boa noite, Rose Barros. Eu pergunto se vocês estão me escutando bem. Aí vocês me avisam aqui nos comentários se estão conseguindo me ouvir direitinho, tá? Se não, providencie um fone de ouvido aqui para que a gente possa realizar um bom trabalho. Boa noite. Você está me ouvindo, Maisé? Está conseguindo me ouvir? Ah, que ótimo. Obrigado, Maisé. Obrigado. Petida também entrou. Que coisa boa, gente. Maisé e Petida juntos aqui. É uma maravilha. Muito bom mesmo começar o ano com vocês. E com os trabalhos da nossa casa espírita, uma alegria muito grande mesmo. Então vamos esperar o Instagram avisar mais os nossos seguidores, né, os seguidores do Centro Espírita Capitão Vedramini, e a gente vai dar início. Deve ser Santos Nascimento, bem-vindo e boa noite também. Coisa boa, né, gente? Então hoje nós vamos fazer o nosso Evangelho, o Evangelho do Lar, como é de costume. Todas as terças-feiras nós fazemos o Evangelho. E a Casa Espírita ela continua com os trabalhos online. Teve agora uma reviravolta com a questão do vírus retornando agora com outro nome. E a Casa achou por bem dar uma parada temporária nas aulas online, nas aulas presenciais, ou na palestra de domingo presencial, e a gente continua aqui online. O mais importante é que nós continuemos juntos, que a gente não perca esse laço, que a gente não perca esse nosso compromisso de nos encontrar. Então é muito agradável, é muito bom nós mantermos esse laço aceso, porque nós precisamos, hoje mais do que nunca, nós precisamos uns dos outros. E estar aqui é tornar esse laço de amizade, esse laço de afeto, esse laço de carinho mais vivo, mais atuante. Tá bom, gente? Maria Ivone também, um grande beijo, boa noite. Seja bem-vinda à nossa live. Tá bom? Gente, então hoje nós vamos iniciar fazendo a nossa prece, uma breve prece, sintonizando com os amigos espirituais. Depois nós vamos iniciar com o nosso Evangelho do Lar da Noite de hoje e vamos finalizar também com a nossa prece. Tá? O Evangelho ele tem o objetivo de trazer Jesus para bem próximo de nós, trazer Jesus para o nosso lar. Não que ele esteja afastado, mas é que nós precisamos fazer esse movimento de trazer Jesus para junto de nós. E o Evangelho no lar é uma das melhores ferramentas, inclusive informado pelo plano espiritual, de fazer esse movimento de resgatar o Evangelho, de resgatar a doutrina espírita para dentro da nossa casa, tá bom? Então que nós possamos agora nesse instante buscar aquietar os nossos corações, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. E também aquele que desejar, né, que desejar a magnetização da água, pode colocar um copo com água, né? Se não colocou, né, depois vai na cozinha, coloca um copo com água ali junto do nosso Evangelho, e para que os nossos amigos espirituais possam magnetizar aquela água, para que ao ingerirmos possamos nos energizar com os benefícios desse fluido tão salutar que é a água e que é um presente de Deus para todos nós aqui na Terra. Tá bom, gente? Então vamos fazer a nossa prece, elevando os pensamentos a Deus, nosso Pai, de infinito amor, infinita bondade, elevando os pensamentos a Jesus, o Divino Amigo, rogando a Ele a proteção para todos nós que nos encontramos nessa sala, para aqueles que estão de volta do trabalho,
para aqueles que irão assistir essa live de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não importa o horário, que todos possam ser iluminados pelo amor de Deus. Que nosso coração possa se sentir confortado através das palavras do Evangelho de Jesus. E rogamos o amparo e a proteção para a nossa casa espírita, para cada um de nós, para os nossos lares, para todos os nossos familiares. E com a bênção de Deus, com a bênção de Jesus, de Dr. Bezerra, rogamos o amparo e a proteção de todos os nossos mentores espirituais, que desta forma possamos dar início ao trabalho da noite de hoje. Mais uma vez, boa noite a todos que eu não comentei, tá? Então vamos começar. Hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante, porque o Evangelho de hoje trata de uma fala de Jesus no momento que antecede a sua crucificação. Então, imaginemos nós estarmos numa situação de uma eminência de um ato brutal, na eminência de algo muito aterrador, muito assustador, e você está fazendo uma ceia junto com aqueles que você tem como mais próximos, como mais amigos. Então pairava no ar aquele sentimento, aquela sensação de angústia, de medo, o que é que vai acontecer, né? Porque as profecias já falavam sobre esse acontecimento, sobre a crucificação, sobre a morte daquele que seria enviado por Deus para redimir todos nós, toda a humanidade. Então as profecias já falavam sobre isso. E criou-se aquele ambiente de um certo incômodo e um ambiente não muito agradável. E não era por menos. Por quê? Porque nós observamos que quando Jesus ele se dirige aos seus apóstolos, ele se dirige com uma serenidade. A serenidade daquele que sabe o que vai acontecer. Ele não é pego de surpresa. Nós somos pegos de surpresa muitas vezes na nossa vida. A vida nos apresenta dificuldades, nos apresenta situações que a gente é pego de surpresa. A gente não esperava. Mas Jesus, ele sabia exatamente o que iria acontecer. Ele tinha a perfeita noção do que estava por trás de todos aqueles arranjos, de todos aqueles entraves políticos, religiosos, aqueles interesses mundanos. Jesus sabia de tudo, mas muitas vezes nós não sabemos e nós somos pegos de surpresa. E a gente até pressente quando algo está próximo a acontecer. E assim era também os discípulos de Jesus, os apóstolos que estavam naquela ceia com Jesus, naquela última ceia, eles estavam pressentindo que alguma coisa iria acontecer. E aí o evangelista João, no capítulo 14, item 27, ele descreve uma frase de Jesus. E essa frase, ela fala muito a cada um de nós nesse exato momento que nós estamos aqui juntos nessa live, ou aqueles que estão ouvindo, irão ouvir essa live em algum outro momento. Essa fala de Jesus, ela fala diretamente a cada um de nós. E essa fala diz o seguinte, anotado pelo evangelista João. Uma frase simples, uma frase direta, anotada pelo Espírito, traduzida pelo Espírito Emmanuel em um texto do livro Palavras de Vida Eterna, com o título Jesus e a Dificuldade. Então a frase é o seguinte, abre aspas, não se vos turbe o coração. Não se vos turbe o coração. Então, imaginemos nós, naquele exato momento em que se estava terminando uma ceia,
e que as pessoas começaram a estar envoltas por um sentimento de incerteza, de medo, de dúvida, de dor, Jesus fala muito tranquilamente: não se vos turbe o coração, não inquiete o coração com as coisas que hão de vir, não se perturbe com aquelas coisas que a gente não sabe dar conta ainda, porque nós não temos o conhecimento completo de toda a história, de todo o fato que nós iremos vivenciar na nossa vida. A gente não conhece, a gente não tem todos os elementos. E Jesus tinha todos os elementos. E ele falou muito tranquilamente: não se vos turbe o coração, não se incomode com o que vai acontecer. Gente, é algo assim fantástico, porque é de uma superioridade tão grande que a gente fala assim: mas eu vou me perturbar, porque é impossível não se perturbar. Eu tive contato com uma amiga que estava com a mãe doente com Covid. Então ela ligou, estava muito desesperada, e eu conversei, acalmei, e a mãe com uma certa idade, e aí a filha, eu falei assim: olha, vamos entregar na mão de Deus, porque Ele sabe tudo o que vai acontecer, nós não sabemos. Então nesse exato momento é importante que nós mantenhamos a calma. E aí ela falou assim: mas como que eu vou manter a calma? Como que eu vou manter a calma se minha mãe está hospitalizada com Covid? Eu não consigo. Então nós não conseguimos manter a calma. Mas Jesus, Ele nos chamou a atenção no momento antes da sua crucificação, para que todos mantessem a calma, para que o nosso coração, para que o coração dos apóstolos não se inquietasse com o que iria acontecer. E Emmanuel, ele descreve essa frase de uma forma belíssima, dando a cada um de nós uma certeza de um amparo maior, e que sem essa certeza nós não conseguimos sobreviver aqui na Terra. Eu falo para todos vocês, aqui na Terra a gente está num constante trabalho espiritual. Muitos de nós querem férias espirituais, mas nós estamos aqui na Terra, reencarnados, num intenso trabalho espiritual. Um trabalho de aprimoramento, um trabalho de desenvolvimento de quê? De potências da alma. Da alma. E essa alma só vai atingir todas as potências que ela já traz no seu bojo, que ela já traz no seu íntimo, através destas dificuldades. E Jesus nunca, mas nunca falou ou prometeu para os apóstolos ou para seus seguidores que todos teriam uma vida isenta de dificuldades. Mas ele falou assim: olha, não falava que não ia ter dificuldades, mas ele falava sempre para que a gente tivesse confiança que tudo daria certo, que a gente buscasse desenvolver no nosso coração o sentimento de confiança. E por que eu falo coração? Porque no coração está o nosso sentimento, que não precisa de explicações. Porque a gente quer levar confiança para o cérebro, e o cérebro vai questionar várias coisas, várias situações, e vai deixar a gente até mais perturbado. Mas Jesus chama a atenção para que nós desenvolvamos em nosso coração o sentimento de confiança. Confiança por quê? Porque Jesus sabe o que vai acontecer e a gente não. Então, como nós ainda somos muito crianças, vamos dizer assim, do ponto de vista espiritual, a gente precisa ser conduzido. E Jesus nos conduz. O bom pastor conduz a cada um das suas ovelhas. Não deixa que nenhuma se perca no meio do caminho. Isso é muito fantástico, porque é uma proposta de desenvolvimento de caracteres e de potências da nossa alma que só conseguem ser desenvolvidas nesse ambiente de incerteza. Porque talvez, se nós tivéssemos a certeza de que nada aconteceria conosco, nós levaríamos a vida de uma forma um tanto quanto
sem tanta responsabilidade, vamos dizer assim. Ou essa palavra é muito forte, sem tanto apreço pelo nosso aperfeiçoamento. Já que vai dar tudo certo mesmo, então vamos levando e as coisas vão acontecendo e deixa ver o que é que acontece. Então é importante que a gente entenda essa proposta de Jesus diante das dificuldades que nós vamos encontrar na nossa vida. Uma anotação de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, ele fala, né, de uma forma assim muito calma, muito tranquila, né? Emmanuel fala o seguinte: lá fora eles estavam numa sala, tinham acabado de fazer a refeição, a última ceia, e aí Jesus fala, né? Jesus não, Emmanuel comenta a fala de Jesus. Ele diz assim: lá fora daquele ambiente, Judas era atraído aos conchavos da deserção. Sacerdotes confabulavam com escribas e fariseus sobre o melhor processo de enganarem o povo, para que o povo pedisse a morte de Jesus. Agentes do Sinédrio penetravam pequenos agrupamentos de rua, assolando contra ele as forças da opinião, ou seja, estimulando as pessoas a terem aversão a Jesus e a proposta de Jesus. E aí ele continua dizendo: perseguidores desencarnados excitavam o cérebro dos guardas que o deteriam no cárcere. E lhe quantos seguiam a atividade, regurgitando ódio gratuito, prelibavam-lhe o suplício. Prelibavam-lhe significa, é uma palavra que ela não tem uma tradução direta, né, é uma palavra muito própria e que diz assim, é um gozo antecipado. Eles estavam assim vibrando com a crucificação de Jesus. Então, nesse ambiente completamente conturbado, um ambiente completamente hostil, Jesus fala: não se vos turbe o coração. Isso é muito fantástico, gente. Isso é fantástico, muito fantástico, essa proposta. Porque ou nós acreditamos nessa palavra do Mestre, ou nós vamos viver por aí sem crença e sem essa força maior que nos ajuda e que nos conduz e nos coordena e conduz a nossa vida. Eu lembrei hoje de uma música do Paul McCartney, que é Let It Be. Não sei se vocês lembram. Let It Be, Let It Be, Let It Be. Let It Be, na tradução para o nosso português, é deixe estar. Deixe estar, deixe estar. Porque a gente quer controlar as coisas, quer controlar a situação, quer controlar tudo. Mas Paul McCartney fala assim: deixa estar. E vocês sabem como que ele compôs essa música? Ele fala num vídeo que está circulando aí pelo WhatsApp. Não sei se vocês receberam. Eu recebi hoje. Por isso que eu trago aqui para vocês essa reflexão. Paul McCartney disse que nos anos 60 ele passava por situações de desafio e tudo, e ele dorme, e ao dormir ele sonha com a sua mãe. Num local muito bonito, muito perfeito, e aquele sonho envolve ele de uma confiança e de uma alegria muito grande. E diante de todos os problemas que Paul McCartney passava, a mensagem que a sua mãe deixa é: deixe estar, ou seja, let it be. Deixe estar. Não queira ter o controle da situação. Não queira definir quando o problema vai começar e quando ele vai acabar. Isso não depende de nós. Mas depende de nós mantermos esse trabalho espiritual de confiança em quem sabe o início, o meio e o fim de tudo. Então, quando Paul McCartney acorda com essa imagem, com essa belíssima ideia e recordando aquele ambiente maravilhoso que ele teve a oportunidade de estar,
ele simplesmente sentou e compôs a música Let It Be. Então, se vocês puderem ouvi-la hoje, ouçam com essa ideia de que ele trazia no coração esse sentimento de alguém que sabia até mais do que ele. Aquele espírito sabia mais do que ele. E falou, deixe estar, não queira controlar as coisas. Deixe as coisas estarem. Porque nós vivemos, meus queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, nós vivemos em um ciclo muito grande de encarnações. A nossa vida é como o barro na mão do oleiro. A gente vê aquele oleiro com aquela máquina de fazer os jarros, que aquela massa ela gira numa velocidade determinada pelo oleiro, e ele vai levantando aquela massa com as mãos, de maneira que vá se aos poucos formando aquele jarro, aquele recipiente, aquela vasilha. E nós somos como esse barro na mão do oleiro. Nós vamos tomando forma aos poucos. Aquela massa disforme ela começa a ser trabalhada, a ser movimentada, e aquilo aos poucos vai ganhando forma. Vai ganhando forma por quê? Por conta própria? Não. Pela ação da mão do oleiro e pelo movimento que aquele barro faz naquela máquina, formando daquela forma, daquele jeito, o vaso. E nós ainda não somos um vaso concluído, nós estamos em fase de construção. E por que a gente já quer achar que já sabe o que é que vai fazer, o que é que vai acontecer? Por que a gente muitas vezes não acredita nessa bondade divina, nesse trabalho dos amigos espirituais que nos ajudam, que nos orientam? Por que muitas vezes a gente não deixa estar as coisas? Porque a gente vai saber o que vai acontecer lá na frente. Não é largar a mão da nossa vida, não é isso. Mas é diante daquelas dificuldades que a gente não vê uma solução imediata, deixar estar. Que as coisas estão acontecendo na hora certa, no momento certo. E nós estamos vivendo isso agora. É um momento de muito desafio para todos nós. É o momento que a gente mais precisa das mãos do oleiro trabalhando na construção da nossa vida, trabalhando na construção do homem novo que precisamos fazer brotar dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Então, queridos irmãos e irmãs, gostaríamos de concitar todos nós a confiar mais, indistintamente naquele que André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, que é o construtor do nosso planeta. Da mente de Jesus saiu toda essa conformação física para que nós hoje habitássemos esse planeta. André Luiz descreve de forma belíssima esse trabalho de construção de um planeta que parte da mente, do pensamento desse arquiteto divino que é Jesus. Então Jesus sabe exatamente o que estamos passando nesse momento, como estamos vivendo e o que precisamos fazer para alcançarmos essa alegria divina, esse preenchimento divino, em que nada na Terra, nenhuma coisa preenche esse nosso vazio. Somente essa confiança e essa iluminação maior no nosso Mestre amado, em Jesus. Então nós precisamos, mais do que nunca, acreditarmos nessa força, nessa confiança que Jesus passou para os seus apóstolos momentos antes dele ir para o Calvário. Muito tranquilo. Jesus, enquanto todos estavam perturbados, Jesus estava muito tranquilo. Jesus falou, não vos turbe o coração. Pacifica o coração. Pacifiquemos nós o nosso coração. Estamos iniciando o ano, alguns já estão voltando para o trabalho, outros estão de férias ainda, mas que possamos iniciar o ano
com a certeza de que nós não estamos sozinhos, de que Jesus está à frente, nos guiando, como o oleiro guia aquele barro formando o jarro. E é uma formação ascendente, nós estamos numa espiral ascendente. A cada encarnação aprendemos mais um pouco. É importante que cada um de nós busque destruir, busque eliminar da nossa vida aquele interesse pessoal que nos torna cada vez mais egoístas, orgulhosos, vaidosos. Porque esse sim é um grande inimigo. Esse nós precisamos combater. E a gente consegue combater o egoísmo, esse interesse pessoal, desenvolvendo as nossas potências da alma. A nossa alma precisa ser desenvolvida, ela precisa ser alimentada. E nós alimentamos a nossa alma na luta, quando a gente entende a luta como um benefício que Deus nos dá, que Jesus nos dá, para provar a nossa força e a nossa fé. Emmanuel conclui a página dizendo o seguinte: lembras-te de que o Mestre a ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, mas sim, convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele próprio, advertiu-nos sensatamente: não se vos turbe o vosso coração. Então, Jesus sabe que a vida aqui na Terra é um constante desafio. A vida aqui na Terra é difícil, mas ele é mais difícil, sabe por quê? Porque nós somos conduzidos pelo nosso sentimento egoísta. Nós somos conduzidos por um sentimento de interesse pessoal muito grande. E a gente começa a querer só para si. E esse querer só para si é o egoísmo. E o egoísmo, como falam os Espíritos, é a grande origem do mal no mundo da humanidade. E toda vez que o nosso interesse pessoal ele sobrepuja o interesse do grupo, a humanidade ela se aproxima mais das trevas. E não é isso que nós queremos. Então, para que a gente possa se aproximar mais de Jesus, do Criador, dessa luz maravilhosa que nos ajuda e que nos banha, que possamos desenvolver as potências da nossa alma. Porque a nossa alma é aquele ente mais próximo de Deus, aquele ente mais próximo da divindade. E o nosso interesse pessoal é aquele que nos afasta de Deus. Então que possamos meditar sobre as lições do Evangelho, porque o nosso coração ele é conturbado, ele é perturbado quando temos a vontade de controlar as coisas. E a nossa alma não tem essa vontade de controlar as coisas. Quem tem é o nosso ego, ou seja, o nosso interesse pessoal. A nossa alma ela está alinhada com a proposta de Jesus. Ela está completamente alinhada com a proposta da iluminação de Deus, nosso Pai. Só que muitas vezes a gente não dá ouvido para a nossa alma, mas dá ouvido para os nossos interesses pessoais. Que possamos meditar sobre isso, meus queridos irmãos e irmãs. O nosso Evangelho já está chegando ao fim. Gostaríamos de agradecer a todos vocês que nos honram com vossas presenças nesses instantes de Evangelho e que nós possamos juntos, nessa prece final, com os pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, que possamos rogar, pedindo a Ele o fortalecimento da nossa alma, o desenvolvimento da nossa alma e a extirpação desse nosso interesse pessoal, que nos afasta da luz e nos aproxima da escuridão. Que possamos desenvolver a nossa alma na leitura de um livro edificante. Que possamos desenvolver a nossa alma
no convívio salutar com aqueles que Deus coloca em nosso caminho, que nós possamos desenvolver a alma através da audição de uma bela música, uma bela melodia, que possamos desenvolver a nossa alma na relação harmoniosa que procuramos ter no nosso ambiente de trabalho, na nossa convivência doméstica. Que todos nós possamos desenvolver a nossa alma na meditação e na aproximação do nosso Pai maior, que é Deus. Então, nesse instante, que possamos, com os pensamentos elevados ao alto, agradecer por este momento. Que Jesus ampare a cada um de nós, que Jesus ampare a cada um de vocês e todos os familiares e todos aqueles que irão nos ouvir, de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, porque será gravado e será postado logo mais no YouTube. Muito obrigado, que Jesus abençoe e proteja a todos, e aqueles que colocaram um copo com água naquele instante, que esta água possa ser magnetizada por amigos espirituais, que através do pensamento de nosso Mestre Jesus, chega até nós nesse instante, ao nosso lar, adentrando a nossa casa, adentrando o nosso coração. Muito obrigado a todos, uma boa noite, uma ótima semana e até o próximo reencontro, tá? Muito obrigado a vocês. Obrigado Marina, Ivete, Rafael Silva, Apetida, Maisé, Vera Toledo, a todos vocês. O meu muito obrigado e o meu boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Uma ótima semana.